Olá, pessoal. Que Deus venha abençoar rica e poderosamente a sua vida nesse dia. Que a bênção de Deus, a graça infinita de Jesus Cristo e o santo e belo amor e consolação do Espírito Santo esteja de contínuo sobre a sua vida. Que nesse dia você possa ter acesso aos 3 atributos de Deus, dos mais importantes na nossa vida, que é o amor, a graça e a misericórdia. O amor de Deus, que é aquele que nos consola, o amor de Deus, que é aquele que nos renova, que nos salva, a sua graça, que nos é estendida por Jesus Cristo, que é capaz de nos transformarmos de criaturas em filhos de Deus, e a misericórdia de Deus, que é a causa de nós não sermos destruídos, a misericórdia que se renova a cada manhã, a misericórdia que não leva em conta os nossos erros, os nossos pecados, mas sim que nos incentiva a que nós possamos nos arrepender e buscá-lo novamente e ter a comunhão com Ele. Então, que esses 3 atributos façam parte da sua vida no dia de hoje. Eu queria meditar com vocês em rápidos minutos em Romanos 12:12, a epístola escrita aos Romanos 12:12, e aqui Paulo traz uma exortação muito boa para os nossos dias atuais, né? Que é bem dentro do que nós estamos vivendo. E ele diz assim: alegrai-vos na esperança, resisti no tempo da tentação e perseverar em oração. Então, Paulo aqui ele apresenta 3 pontos que nos dias atuais a gente vê isso muito forte, né, acontecendo nas nossas vidas, né? As pessoas perdendo a esperança, as pessoas se desesperando no meio dos problemas e com isso esquecendo que existe um socorro bem presente, que é Deus. E esse socorro nós só conseguimos alcançar por meio da oração. Então aqui Paulo ele vai nos trazer uma receita de bolo, aquela receitinha que se a gente seguir vai dar tudo certo. E ele diz que nós precisamos nos alegrar na esperança. O que quer dizer isso, alegrar na esperança? Você tem uma promessa, eu tenho uma promessa, que é a promessa de vida eterna, dada por Deus, por meio de Cristo Jesus ali no Calvário. E essa promessa, essa esperança que nós temos, ela tem que estar bem acesa em nós todos os dias. Nós precisamos estar com essa esperança todos os dias na nossa vida, para que nós possamos mantermos firmes, mantermos fiéis a Deus, né? E isso é uma coisa muito importante que nós precisamos atentar, nós precisamos ter isso vivo na nossa alma, é a esperança daquilo que nós acreditamos. Não existe nada, gente, nada que possa nos separar do amor de Deus. A Bíblia é categórica. Olha, o que nos separará do amor de Deus? Fome, espada, guerra, nudez, frio, nada nos separa do amor de Deus, nada. A única coisa que consegue nos separar de Deus somos nós mesmos, né? Por meio dos nossos pecados, das nossas falhas, que nós nos afastamos de Deus. Mas nada consegue, nada nesse mundo, nada assim de terceiro consegue nos separar do amor de Deus. E nós temos que ter essa esperança muito viva na nossa vida, saber que Ele é o nosso Pai, que Ele não vai nos desamparar. Assim como na parábola do filho pródigo, que o filho vai ali, todo mundo conhece a história, né? Vende a herança do pai, gasta tudo, mas quando ele está lá no fundo do poço, vivendo a pior das misérias que ele poderia estar vivendo, desejando comer a comida que era dada para os porcos, mas ninguém dava aquela comida, nem aquela comida davam para ele. Ele não tinha aquilo que comer. E ele ele lembra, fala assim: olha, na casa do meu pai há abundância de alimentos. Ali o simples funcionário tem abundância de pão e eu aqui perecendo de fome. Eu vou voltar e vou ter com meu pai. Por que ele diz isso? Porque ele sabia, ele tinha conhecimento quem era o pai dele, sabia que na casa do pai haveria provisão para ele, indiferente do erro que ele cometeu, dele ter sujeitado ao pai uma vergonha diante de toda a comunidade, porque quando um filho pedia uma herança antecipada, ele estava dizendo que preferia o pai morto do que ter o pai vivo. Então, mesmo diante disso, a esperança dele na provisão do pai foi maior do que tudo isso, e ele retornou para a casa do pai. E isso também tem que estar vivo em nossas vidas, essa alegria na esperança. Nós temos que olhar para aquilo que nós acreditamos e ter alegria, porque a palavra de Deus ela diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, enquanto nós estivermos alegres, mesmo que esteja tudo ruim, tudo mal, nós estivermos alegres, nós estaremos fortes, estaremos confiantes. O segundo
ponto que Paulo coloca aqui é de permanecer firme durante o período de tribulação, ou seja, nas horas dos problemas, na hora da adversidade, na hora da dificuldade, nós estarmos firmes, confiantes, porque nós sabemos que temos um Deus que criou os céus, a terra, tudo que nele há, e que ele nos adotou como filho por causa da morte do seu filho Jesus Cristo. Então, mesmo que nós passamos problemas, nós passemos dificuldades, venhamos a passar por momentos até que de desespero total, nós temos que lembrar das palavras que foram nos dadas. Olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, nós aqui, enquanto estivermos aqui nessa vida, vamos ter problemas, vamos ter dificuldades, vamos ter desemprego, vamos ter situações vamos falar assim, de pessoas caluniosas, pessoas mentirosas, pessoas enganadoras. Isso vai tudo acontecer enquanto estivermos aqui. Isso não tem como a gente mudar, até porque a palavra diz, né, que o mundo jaz no maligno. Então, enquanto estivermos aqui, não tente você achar que vai conseguir alguma coisa diferente disso, porque não vai, não tem como. É isso que vai acontecer enquanto estivermos aqui. Mas aí a palavra diz, fala assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, a gente precisa ter esse ânimo renovado. E é por isso que Paulo vem dizer aqui, fala assim, olha, tenha paciência na tribulação, no meio da tribulação, seja forte, resista à tribulação, não se entregue, porque o grande problema da gente é que a gente entra no meio do problema e na metade do problema aquela coisa vai ficando difícil e a gente se entrega para o problema. A gente esquece de olhar para cima, olhar para o céu, ver a dimensão do céu, porque se você conseguir olhar para o céu e ver onde ele começa e onde ele termina, aí realmente os seus problemas são muito grandes. Agora, enquanto a gente olhar para o céu e não conseguir ver nem o começo nem o fim dele, a gente vai ter certeza que o Deus que criou os céus e a terra é muito maior do que os céus e a terra. E por ele ser maior do que os céus e a terra, ele também é maior do que qualquer problema que nós possamos passar. Então, diante desses problemas, diante das dificuldades, nós precisamos permanecer fortes, firmes, confiando na promessa que ele nos deu, alegrando nessa esperança e seguindo firme. E uma coisa que, para finalizar, que a gente não pode nunca esquecer, que ele diz perseverar em oração. Ou seja, está difícil, está complicado, não se esqueça que nós temos um canal aberto com Deus, nós temos uma linha direta com Deus, nós não precisamos de intermediário, não precisamos de rogar ao Papa, ao Bispo, ao pastor, ao Rabino, a ninguém. Nós estamos diretamente com Deus, nós temos o acesso direto com Deus que nos foi concedido ali no Calvário. Então, diante disso, nós temos que olhar para Deus e conversar com Ele. A gente precisa aprender que oração não é simplesmente uma lamúria. Há muitas pessoas que acreditam que oração é simplesmente uma lamúria. É chegar diante de Deus e começar a lamuriar para Deus, falar dos problemas que tem, das dificuldades que tem. Não é isso. Oração é um momento de conversa, é um diálogo entre eu e Deus, entre você e Deus. Então, nesse momento, nós precisamos estar diante de Deus, nós precisamos nos colocar diante dele, igual a gente coloca diante de uma pessoa. Você imagina o seguinte, é uma coisa que eu gosto sempre de frisar para a pessoa poder entender o que é oração. Você imagina que você está com um problema na sua casa, um problema qualquer, seja de qualquer ordem, tá? E te é dado uma oportunidade de você ir conversar com o prefeito, né, que é a pessoa que pode resolver, ou com a Câmara de Vereadores, que são as pessoas que podem resolver aquele problema. Se você chegar lá diante, vamos pensar que você chegou diante da Câmara para apresentar o problema que está tendo lá, vamos imaginar que você mora numa rua que não tem saneamento, não tem esgoto, ou começaram uma obra de esgoto, que é muito comum, né? E chegou perto da sua rua, não tem, então está dando mau cheiro, tá dando, cada chuva que tem alaga tudinho em volta. Aí você tem a oportunidade de estar diante da Câmara dos Vereadores, do prefeito da cidade, para poder apresentar essa situação. Aí você chega lá adiante e você começa a lamuriar. Fala de outros problemas, falar do ônibus lotado, falar do seu chefe, falar do seu vizinho, falar de tantas coisas e esquece que você foi ali com um propósito definido. Qual que era o propósito? Falar para aquela assembleia que está reunida sobre o problema que você tem e a solução que precisa ser dado. É isso que você vai fazer ali. E a oração é exatamente isso.
Nós temos o privilégio de chegar diante de Deus e colocar para Ele aquela situação que nós estamos vivendo. Só que o que nós costumamos fazer? Nós chegamos diante de Deus e começamos a falar um monte de besteira. Só falar bobagem diante de Deus. Falar besteira, isso, esse problema, esse, aquele outro. Não, gente, nós precisamos ter foco. A oração, quando Paulo diz aqui no texto que nós estamos falando, que é Romanos 12, ele vai colocar em questão de foco. Nós precisamos ter esse foco, precisamos estar focados. Então eu tenho que chegar diante de Deus e colocar para Ele qual que é a situação. Olha, Senhor, o problema é esse. Então o que eu preciso fazer para resolver esse problema? Não é ficar indo de um lado para o outro, para frente, para trás, para os lados, andando igual um caranguejo para os lados, não. Andando igual cachorro atrás do rabo, não. Nós precisamos ter foco. Então, quando Paulo vai dizer aqui, fala assim, olha, se perseverar em oração, é a gente ter o propósito naquilo que nós estamos fazendo. É colocar aquilo diante de Deus com propósito. E assim, certamente, Deus, que é um Pai misericordioso, grandioso, amoroso, vai nos ouvir e vai nos atender e vai nos ajudar nessa dificuldade. Pessoal, é isso. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês, que a bênção de Deus esteja sobre a vida de vocês de contínuo, que a graça abundante que vem de Deus seja sempre sobre as vossas vidas, tá? E é isso. Se você gostou, que esteve aqui até o final, normalmente as pessoas aqui no TikTok não ficam até o final do vídeo, mas você chegou até o final, olhe no nosso canal, tem muitos vídeos falando sobre as palavras, que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida. Forte abraço, com Deus.